em nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos ler a palavra do nosso Deus. Eu quero meditar na palavra de Deus com você. Vamos abrir a nossa Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, em Salmos de número 56, verso de número 12. Salmos de número 56, o verso de número 12. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um, irmão, que aqui estão nessa noite, vieram para ouvir a palavra do nosso Deus. Amém? Salmos de número 56, verso de número 12, diz assim a palavra: os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças. Nessa versão, está uma versão mais explícita aqui, este verso: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. Eu quero ler Eclesiastes 5,14. Eclesiastes 5,14 diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. E quantos podem dizer amém por esta palavra? Senhor, fale conosco nessa noite. Usa-me, Senhor, para ministrar ao coração dos teus filhos esta palavra. Fale conosco de forma muito especial. Tu és bom e a tua palavra é perfeita, e que o Senhor venha falar conosco de forma muito abundante, porque a tua palavra, ela é alimento para a nossa alma. A tua palavra, Senhor, ela é fonte de vida para nós. Nós te pedimos nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento. Aqueles que podem, aplaudam a Jesus. Queridos, hoje eu quero falar sobre votos que transformam a nossa vida. Votos que nós precisamos fazer, devemos fazer para transformar a nossa vida. Eu estou meditando nesse tema e mergulhei nessa tarde dentro desses versículos que nós acabamos de ler. E Deus falou muito forte no meu coração, porque há quem pensa que votar é algo do passado, não se precisa fazer mais votos a Deus. Mas quando nós olhamos para esses dois versículos da palavra do Senhor, nós vamos entender a importância dos votos que nós fazemos diante do Senhor e como eles podem transformar, como eles podem mudar as nossas vidas. O pastor Carlito Paes, ele fala uma frase que é muito interessante. Ele diz: o voto é uma disciplina espiritual bíblica que não muda. E esse voto, essa disciplina não muda Deus. Ele declara que não muda Deus, mas tem o poder de nos moldar e tem o poder de nos mudar. Esse é o peso do voto, esse é o peso dessa prática espiritual que muitos de nós, muitas vezes temos negligenciado. Romanos, no capítulo de número 6, o verso de número 1 ao 2, o escritor aos Romanos, ele vai dizer o seguinte: que daremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O escritor aos Romanos está falando sobre o valor da graça, sobre o poder da graça sobre a vida de um salvo. E ele está falando aqui que muitos usam da desculpa da graça para poder pecar. A verdade é que muitos não entendem o poder da graça, o valor da graça nos nossos dias. Existe um célebre escritor chamado Henry e também Richard Blackaby. Ele vai dizer na sua literatura, Experiência com Deus, ele vai dizer assim: um cristão em Jesus
ele morreu para o mundo, e o diabo não tem poder sobre alguém que está morto. O diabo não tem poder sobre um defunto, alguém que já está morto para o pecado. Quando eu olho esse texto da palavra de Deus, eu vejo que há um chamado espiritual na vida cristã. E a gente deve se perguntar: qual é o meu chamado? Qual é o chamado de Deus para mim nesse tempo? Antes de ser chamado ou chamados para nós liderarmos algo, liderarmos a nossa vida, liderarmos as nossas emoções, nós precisamos entender que nós fomos também chamados para servir. Fomos chamados para liderar e fomos chamados também para servir. Você é chamado para ser alguém separado por Deus, alguém diferente neste mundo, onde tudo está nivelado, tudo está relativizado. Você é chamado para ser alguém separado por Deus, e não é um chamado para ser melhor, não é um chamado para estar acima das pessoas. Entenda que esse chamado é um chamado para sermos santos, vivemos uma vida de santificação, uma vida separada para o Senhor, e todos nós temos um chamado para a santidade. Todos nós que estamos aqui fomos chamados para viver uma vida de santidade a Deus. É por isso que Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, ele vai nos escrever isso aqui, olha: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Veja que o chamado de Deus para nós, irmãos, é para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Esta é a maior chamada de Deus ao homem. Existe um pastor chamado Edmond Deschamps, ele é de Singapura. Ele disse algo muito interessante: eu não tenho nada a perder, nada a esconder e nada a provar. Todo cristão genuíno precisa ter em mente essas três coisas. Você não tem nada a perder, porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós já perdemos o nosso direito de escolha. A nossa vida agora é dirigida pelo Senhor. Nós não temos nada a perder, nós não temos a nossa vida por preciosa. O apóstolo Paulo, ele vai dizer isso: eu não tenho nada a perder, porque a minha vida já foi entregue em sacrifício vivo a Deus. Eu não tenho nada a esconder, porque a minha vida está escondida a Deus. E eu não tenho nada a provar, porque eu sou filho de Deus. Então buscar a santidade de Deus, em Deus, deve ser um dever de cada um de nós. Preste bem atenção, porque eu quero mergulhar um pouco mais nessa palavra com você. Mais do que, irmãos, nós como cristãos que somos, possuirmos um bom caráter, porque eu acho que ter caráter é o dever de todo homem, de toda mulher digna. Mas mais do que ter um bom caráter, nós precisamos de ter santidade. Nós precisamos de ter uma vida de santidade diante de Deus. E isso é trabalho em nós por meio da graça de Deus. Isto é o poder da graça que faz em nós. Mas começa como, pastor? Com uma decisão. Começa com uma postura. Então, hoje eu quero levá-los a refletir sobre o poder do voto, sobre fazer votos diante de Deus, que vai te fazer crescer na sua fé, que vai te fazer crescer como pessoa, porque nós precisamos entender o valor do voto. Faça voto de santificar a sua vida e honrar a Deus. Quantas pessoas que fazem votos diante do Senhor para Deus abençoar, para Deus abrir portas, para Deus prosperar? Isso é errado? Não. Mas também faça votos para estreitar a sua comunhão, a sua vida com o Senhor. Então entenda isto, que nós precisamos fazer votos para santificar a nossa vida, para honrarmos a Deus, para recebermos de Deus paz, para recebermos de Deus alegria, e também para sermos capazes de servirmos aos outros, porque esta é a marca do cristianismo, servirmos uns aos outros. Eu quero te fazer uma pergunta: você já fez um voto a Deus? Em algum momento da sua vida, você já fez um voto, mas aquele voto que mexe com Deus, que mexe com a sua estrutura, que mexe com você mesmo? Você sabia que esta é uma disciplina que ela é bíblica?
ela está na palavra de Deus. Fazer o voto não é uma coisa de homens, não é uma ideologia humana, ela é um ato de adoração e fé em Deus. Olha só o que está escrito em Jonas no capítulo 1, versículo 16. A Bíblia diz assim: os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Deve ter sido difícil para você, em algum momento da sua vida, ter feito um voto a Deus e cumpri-lo na risca. Mas não tem coisa melhor do que quando você faz um voto diante do Senhor e você cumpre cabalmente aquele voto. Isso é uma disciplina espiritual. Isso é um posicionamento espiritual. Isso trata-se de experimentar o que Davi escreve no Salmo de número 34, no verso de número 8: provem e vede como o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é bom. Quando nós fazemos votos a Deus, a bondade de Deus, irmãos, ela é revelada a nós. Nós provamos o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é generoso para conosco. E há pessoas que desprezam os votos, mas o Senhor nos orienta, à luz da sua palavra, a fazermos esses votos. Quando nós olhamos, por exemplo, para as Escrituras, a Bíblia está repleta de casos de homens e mulheres que fizeram votos diante de Deus e viram o Senhor intervir na sua história. Alguns dizem que isto hoje pode parecer um legalismo, isso é coisa do passado, né? Há muitos que dizem que isto não fazem parte mais dessa nova aliança, mas a verdade é o seguinte: não existe vida cristã que agrade a Deus sem nós entendermos pelo menos 3 coisas. E quais são? Primeiro, repita comigo: sacrifício. Repita comigo: disciplina. Terceiro, diga: comprometimento. Não existe vida cristã, não existe vida com Deus sem nós não exercermos isto aqui. Vida cristã é sacrifício vivo. O nosso culto a Deus deve ser um sacrifício vivo. A nossa vida cristã deve ser uma vida de disciplinas, de comprometimentos. Então isso trata-se de um assunto que Deus leva tão a sério, que a sua palavra sempre ela vai nos orientar e ela vai nos exortar a zelarmos pelos nossos votos a Deus. Como está escrito em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 4, olha o que o texto vai dizer: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora. Quando você fizer um voto ao Senhor, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Aqueles que não compreendem o valor, o peso de um voto a Deus, eles desagradam a Deus. E o texto aqui vai dizer para nós: cumpra o seu voto. A pergunta é, irmãos, quantos votos que nós fazemos diante de Deus e não cumprimos? Quantos votos, quantos compromissos que nós firmamos no altar de Deus e nós deixamos eles de lado, nos esquecemos deles? Você precisa entender o valor do voto. Faça votos com Deus e você dedique-se a Ele, empenhe-se com fé, com oração, para você cumpri-los. Porque hoje eu quero falar aqui sobre 5 votos que você precisa fazer, principalmente nessa nova jornada que você vai entrar do novo ano, ou quem sabe antes de entrar o novo ano, para você transformar a sua vida. A primeira coisa está aqui: trate-se seriamente o pecado em sua vida. Trate seriamente o pecado na sua vida. Romanos no capítulo 6, versículo 23, olha o que a Bíblia vai dizer: pois o salário do pecado, ele é o quê? A morte. No tempo em que nós vivemos, o pecado tem muitos disfarces. No tempo em que nós estamos vivendo, o pecado tem várias facetas, várias faces. Contudo, não se deixe enganar. Abra os seus olhos.
O pecado a todo instante, ele quer o quê? Dominar a nossa vida, ele quer tomar espaço na nossa casa, na nossa família, e apesar dos novos rostos que eles possuem, das novas cores, dos novos enfeites, o pecado, ele é o mesmo desde o princípio. Pecado sempre será pecado. Entristecer a Deus sempre será entristecer a Deus. Então, foi feito um artigo na revista Veja, em 2010, no Dia das Mães, e a Veja escreveu o seguinte, olha só: os adolescentes e jovens brasileiros começam a vencer o preconceito contra os homossexuais, e nunca foi tão natural ser diferente como agora. É uma conquista da juventude que deveria servir de lição para muitos adultos. Perceba que a mídia, isso aqui é um dado de 2010, lá atrás, passaram-se 15 anos, hoje nós estamos vivendo um tempo de relativação de temor, de conceitos da palavra de Deus, essa coisa de nivelar as coisas, de naturalizar as coisas, hoje está muito escancarado e aberto diante de nós. Irmãos, o pecado, ele tem boa aparência. O pecado, ele é algo cada vez mais atrativo, cada vez mais apelativo na sociedade em que nós estamos vivendo, nessa sociedade pós-moderna sem Cristo. Muitas pessoas hoje não têm o pecado, não têm a prática do pecado na sua vida, mas ainda vivem o quê? Debaixo de culpas, debaixo de muito peso. A palavra diz que a alma que tiver prazer no pecado, ela morrerá. Ezequiel capítulo 18, verso 4, a Bíblia diz o seguinte, olha: pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Isto nos mostra o quê? O peso do pecado, a causa do pecado, o que o pecado faz na vida de um homem e de uma mulher. No verso 19 ao 20, olha o que o texto vai dizer de Ezequiel 18: uma vez que o Filho fez o que é justo e direito e teve cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá, e aquele que pecar é que morrerá. Ou seja, o pecado, ele tem o poder de matar a vida do homem, e isso em todos os sentidos, quando ele deixa práticas, intenções o dominarem. Que em nossa mente, em nome do Senhor Jesus, não haja o que? Espaço para o pecado, que não haja espaço para aquilo que às vezes vem para nos dominar, seja ele consciente ou intencional. Em nome do Senhor Jesus, sabe o que nós precisamos aprender aqui, irmãos? Chamar os nossos vícios, os nossos desejos carnais pelo nome. Se você, por exemplo, é invejoso, você precisa chamar isso de pecado, e pecado é inveja, inveja é pecado. Por exemplo, se você tem o hábito de mentir, porque tem pessoas que mentem, né, escancaradamente, elas não mudam a sua face para poder mentir, virou um hábito, virou um vício mentir. O pecado é a mentira. Então isso significa o quê? Dar nomes aos pecados. Se você, por exemplo, é uma pessoa avarenta, o pecado da avareza, ele tem um peso diante de Deus, ele também é um pecado. Se você, por exemplo, é uma pessoa orgulhosa, altiva, isso também é pecado. O orgulho também é pecado. Então o que é que Deus deseja ministrar ao nosso coração aqui? Para que nós começamos a tratar seriamente o nosso pecado quando o chamamos pelo nome. Nós precisamos tratar seriamente essas práticas. Se você, por exemplo, é uma pessoa mal-humorada, você já viu aquele tipo de pessoa que é mal-humorada? Tem gente que, irmãos, tem gente que ele não tem a capacidade de sorrir, de se alegrar. Ele vive uma pessoa
sempre mal-humorada, sempre com cara fechada, sempre dando patada nas pessoas, né? Sempre entristecendo pessoas à sua volta. Existem pessoas que são assim. Isso você não pode chamar de indignação, isso se chama mau humor, e você precisa mudar. Você precisa ser uma pessoa sorridente, você precisa relaxar, você precisa demonstrar que confia plenamente em Deus, em nome do Senhor. Diga hoje para você mesmo, diga para você, diga para o Senhor: Senhor, eu não quero mais ser uma pessoa impaciente, eu não quero ser mais uma pessoa com esse ímpeto, com essas decisões que muitas vezes me prejudicam. Todo pecado conhecido deve ser nomeado, deve ser confessado, e ele deve ser o quê? Abandonado. Você pode repetir isso comigo? Diga: todo pecado conhecido deve ser nomeado, confessado e abandonado. Sabe qual é, irmãos, o grito do Espírito Santo aqui no nosso coração, na nossa alma nessa noite? Repudie o pecado. Repudie o pecado e creia que Deus lhe dará o que? Forças, capacidade para você vencê-los, mesmo aqueles pecados mais íntimos, aqueles pecados mais profundos. Faça hoje o seu voto com Deus, faça aquele voto de romper com o pecado, faça aquele voto de falar para você mesmo: eu não vou mais praticar isso, eu não vou mais viver isso. Diga: hoje eu estou rompendo com o pecado. Hoje você precisa olhar à luz desta palavra, olhar para o espelho da sua vida e dizer: hoje eu preciso romper com aquilo que está minando as minhas forças, a minha vitalidade espiritual, a minha alegria. Rompa com isso em nome do Senhor Jesus, para que venha o que? Tempos de refrigério pela presença de Deus na sua alma, na sua vida. Alguém recebe isso? Diga glória a Jesus. O pecado não combina com você, o pecado não combina conosco, o pecado não combina conosco que somos servos do Senhor. Nós não fomos criados por Deus, nós não fomos feitos por Deus para pecarmos. A prática do pecado, ela afeta a nossa vida negativamente, de todas as dimensões, em todas as dimensões. Ela afeta, ela prejudica, ela macula. Então, qual é o primeiro voto, pastor, que eu preciso fazer para eu viver uma nova conquista de Deus na minha vida? Qual é o primeiro voto, pastor Micael, que eu preciso fazer com Deus para viver uma vida transformada? Você precisa tratar seriamente o pecado em sua vida. Qual é o outro voto? Não seja possuído por coisa alguma. Esse é o segundo voto que você precisa fazer para transformar a sua vida. Porque olha o que a palavra de Deus vai dizer em Filipenses no capítulo 3, versículo 8: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Uma vida em Deus, irmãos, uma vida com Deus é sinônimo de desprendimento. A vida com Deus, na vida cristã, esse é um paradoxo a ser o que? Adotado na nossa fé, e foi o estilo de vida que Jesus Cristo seguiu e viveu. Quando nós olhamos a vida de Jesus, nós vamos ver Jesus fazendo isso, Jesus praticando isso. Em Filipenses 2, por exemplo, no verso 8 ao 9, ele vai dizer o que? E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o que? O exaltou soberanamente, o exaltou mais alto, a mais alta posição, e lhe deu o que? Um nome que está acima de todo o nome. O que Deus deseja ministrar no nosso coração? Que nós devemos ser libertos do senso de possuir para si. Você já viu aquele tipo de pessoas que ele só quer possuir para si, possuir para si? Precisamos sempre lembrar da visão cristã de mordomia. Talvez alguém aqui nunca ouviu falar o que é ser um mordomo. A Bíblia diz que nós fomos chamados para vivermos a mordomia em Deus. O que era o mordomo na casa? O mordomo, ele servia,
Isso é uma boa administração. Ele administrava a casa, ele cuidava da casa. Então entenda o que a palavra de Deus vai dizer em Marcos capítulo 12, verso 1. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas, dizendo assim: certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Olha que uma pessoa desprendida. Olha o que o texto está falando aqui. Nós precisamos, irmãos, entender a diferença de dono e de administrador. Eu sempre falo isso aqui, eu quero repetir isso. Nós não somos dono de nada. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu não sou dono de nada. Você não é dono de nada, irmão. Tudo é de Deus, nós só somos mordomos. Deus nos entregou as coisas. Deus entregou a nossa família, Deus entregou a nós uma posição, Deus nos entregou a nós um poder aquisitivo, quem sabe, uma casa, uma empresa, uma liderança, mas para nós sermos o quê? Administradores. Sabe o que nós temos que fazer para Deus? Dizer: Senhor, tome aqui, Deus, isso aqui é seu, aqui está, é teu, e o que é teu nós te damos, nós te entregamos. Se Deus te pedir algo hoje, muito precioso, se Deus se apresentasse aqui hoje a você e te pedisse algo muito valioso, você estaria disposto a entregar? Você estaria disposto a colocar diante do Senhor? Porque, irmãos, a vida de um real cristão é marcado pelo fato de tudo ele ter e nada possuir. Nós temos, mas nós não possuímos nada. Ame a Deus, sirva a Deus, mas use as coisas. Ame a Deus, sirva a Deus, mas não possui as coisas, só use elas, porque nós somos mordomos. Olha o que a Bíblia, um provérbio, melhor dizendo, um provérbio popular vai dizer: o que guardei, perdi, o que ganhei, eu tive, e o que doei, eu tenho. Na verdade, isso aqui tinha que ser bíblico, né? Podia estar na Bíblia, porque na verdade é isso aqui que nós precisamos praticar e vivermos. Qual é o terceiro voto que nós precisamos fazer para transformarmos a nossa vida? Em terceiro lugar, escolha não se ressentir quando a ofensa chegar. Escolha não se ressentir, se ofender quando a ofensa chegar. Olha o que a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 23, verso 22: serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Isso aqui é Deus dizendo para quem? Para a nação de Israel. Ou seja, ficar ressentido, ofendido com pessoas, irmãos, isso só te prejudica, isso só te traz prejuízos emocionais, espirituais, físicos. Agora, você precisa entender que quando alguém te fere, não está te ferindo, está ferindo Deus. Quando alguém te machuca, não está machucando você, está machucando Deus, porque é Deus que está dizendo: eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos seus adversários. Essa palavra é dura, mas é uma realidade. Salmos de número 135, verso 14, a Bíblia diz: o Senhor, olha o que a Bíblia diz: o Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Levante a sua mão direita e fala assim: quem me defende? É o Senhor. Você crê que Deus está defendendo a sua guerra? Você crê que se você confiar, se você descansar, se você fizer votos a Deus, como esse voto aqui de escolher não se ressentir quando a ofensa chegar, entregar nas mãos de Deus, você crê que Deus vai te defender, que Deus vai entrar nessa peleja? Sabe o que eu venho ministrar para você aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã? Essa guerra, Deus está dizendo, ela não é sua mais. Essa luta não é sua mais.
Essa batalha, ela não é sua mais, ela é minha, diz o Senhor. Fique tranquilo que Deus vai guerrear por você. Fique tranquilo porque Deus vai lutar por você. Se você recebe esta palavra, diga: eu recebo, eu creio, em nome de Jesus. Você sabe que o seu coração se rendeu a Deus de verdade quando você deixa de reagir a críticas, porque todos nós somos criticados, e você desiste de sair correndo para se defender. Quem aqui já foi criticado? Quem aqui já foi ofendido? Desiste de sair correndo para se defender, irmão. Quando você vai para se defender, quando você vai para justificar, sabe o que acontece? Deus sai de cena e Deus diz: então você quer resolver? Ok, deixa Deus te defender. Deixa Deus falar por você. Deixa os seus frutos, a sua vida, a sua história com Deus falar com você. Eu sei que sentir, irmão, é humano, mas ressentir é um pecado. Ficar ressentido, ficar magoado é um pecado. Talvez o mais difícil desses votos pessoais seja esse aqui, de não ressentir, de não se magoar quando a ofensa chegar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Mas creia que você não precisa lutar, pois o Senhor é quem luta por você. Não precisa você reagir, Deus vai reagir por você. A sua reputação é o que os outros pensam de você, e você não tem o menor controle sobre isso. Às vezes nós perdemos noite de sono, às vezes nós ficamos preocupados: o que Beltrano está pensando de mim, o que Ciclano está pensando de mim. Irmãos, você não tem um controle sobre isso, você não tem o domínio sobre isso. Agora, o importante é saber quem você é em Deus, quem de fato você é em Cristo Jesus. É impossível a gente gerenciar essas coisas. É como tentar encontrar um pássaro no pasto só porque encontrou ali uma pena voando. Não é verdade? Isso é muito difícil. Olha o que a Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 54, verso 17: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. O pastor Rick Warren, ele vai dizer: eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todas as pessoas. Você não vai agradar todo mundo, nem Jesus agradou a todo mundo. Nem Jesus agradou a todo mundo, você não vai agradar a todos. Qual que é o outro voto que você precisa fazer para transformar a sua vida? Jamais passe adiante algo que prejudique outra pessoa. Isso aqui precisa ser levado a sério na nossa vida cristã, irmãos. Olha só o que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 12, versículo de número 36: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Eu posso ler mais uma vez isso? No dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Você esquece, nós esquecemos, mas Deus não esquece. Tudo está nos anais de Deus, tudo está registrado por Deus. Nós vamos dar conta de cada palavra inútil que nós falamos. Quantas vezes nós levamos adiante algo que prejudica outras pessoas, que mancha a reputação de outras pessoas. O fofoqueiro não tem lugar no favor de Deus. O fofoqueiro, ele não tem lugar no reino de Deus. Maledicência é pecado, falar contra o outro é pecado, fofoca é pecado. Tudo isso são vícios que a gente às vezes praticamos na nossa vida e que entristece a Deus.
Isso não é a marca de um servo de Deus. Isso não deve ser as marcas de um filho de Deus. Quando você se acostuma a fazer isto, isso te domina. Você já viu aquele tipo de gente, irmão, que ele tem a prática de quê? De falar mal dos outros, de levantar falso contra os outros. Eu tenho uma ideia comigo, irmão. Se você não ajuda, não atrapalha. Se você não pode somar, então não subtrai. Sabe, nós precisamos entender isso. Fofoca não pertence a Deus, não é de Deus. Maledicência não é de Deus. Se você sabe de algo que vai ferir a reputação de uma pessoa, fale para Deus, ou fale para a pessoa mesmo, porque sabe qual é o mal que nós cometemos? Que quando a gente tem algo que mancha a reputação da pessoa, você viu? Você ficou sabendo? Você viu? Ah, eu fiquei sabendo disso. Irmãos, isso mina a vida do crente. Isso atrapalha o seu crescimento, o seu avanço espiritual. Fale para Deus, ou fale para a pessoa, ou você pode tomar outra atitude. Qual é, pastor Micael? Enterre tudo, ore a Deus e pronto. Lembre-se desse princípio de Jesus. Ele vai dizer em Mateus 7:2: pois da mesma forma que julgarem, vocês também serão julgados, e a medida que usarem também serão usada para medir vocês. Você pode repetir comigo? Diga assim: Deus é reto, Deus é justo. Deus não se deixa escarnecer, irmão. Em nome de Jesus, sabe qual é o conselho do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite para nós? Recuse-se a ouvir, recuse-se a alimentar, recuse-se a passar adiante qualquer coisa, qualquer situação que não seja para a glória e o louvor de Deus. Como eu devo me comportar, pastor Micael, diante dessas situações? Pergunte a si mesmo: isto glorifica a Deus? Esta atitude, tudo isso que eu estou ouvindo, ou tudo isso que eu vou fazer, ou tudo isso que eu vou praticar, glorifica ao Senhor? Se não glorifica, irmão, tira da sua vida. Se não glorifica, rejeite isto, porque Colossenses 3:8 diz: mas agora abandone todas estas coisas. Olha a ordenança da palavra de Deus para nós. Abandone o que, pastor? É a Bíblia dizendo: a ira. Abandone. Irmãos, a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Ah, pastor, eu iro, mas eu não peco. Ok, mas a gente deve evitar também a ira, a cólera. Tem gente que é irado, iracundo. Você já viu aquele tipo de pessoa? Iracundo, que contende com todas as coisas, que se indigna com todas as coisas. A Bíblia diz que nós devemos abandonar todas essas coisas. Repita comigo: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Cuidado para não repassar algo que não é verdade. Nós vivemos, olha aqui para mim, no tempo das fake news. É verdade ou não é? Meu Deus, quantas fake news. Quantas fake news. Esses dias alguém me mandou umas coisas: o senhor viu aí, pastor? O senhor viu aí? Eu falei: irmão, isso aí é mentira, irmão. Não, pastor. Eu falei: é mentira. Isso não existe. Isso não é verdade. Isso é uma fake news. Cuidado para você não repassar coisas falsas apenas por concordarem com ela. Não, mas eu concordo com isso aqui, então vou repassar. Errado. Essa não é a atitude de um servo de Deus. Quantos estão entendendo esta palavra? Diga glória a Deus. É uma palavra instrutiva para você. Qual que é o quinto voto que você deve fazer para transformar a sua vida? Isso aqui é muito poderoso. Nunca aceite para si qualquer glória, qualquer louvor, qualquer adoração.
1 Pedro 4,11 vai dizer: se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Esta é a palavra de Deus para nós. Quem fica com a glória precisa ficar com a crítica. Quem fica com a glória deve ficar com a perseguição. Quem fica com a glória tem que aguentar as pedradas. Mas quando você dá a glória para Jesus, aleluia, as pedradas que lhe atirarem, vai ser em Jesus, não vai ser em você. Deus, Ele é zeloso. Se tem um Deus, irmão, que é zeloso, é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele tem zelo, Ele tem ciúmes, e Ele não dará a sua glória a ninguém, como diz a palavra. É por isso que sempre você, nós, igreja do Senhor, precisamos dizer: Senhor, receba a glória, receba o louvor, a Ele a glória, a Ele a adoração, a Ele o louvor. Eu fiz, ficou bom demais, mas é para a glória de Deus. Eu construí, eu idealizei, eu tive a ideia, eu tive a iniciativa. Pastor, eu fiz. Você fez para o homem ou você fez para Deus? A Ele seja a glória. Eu não estou falando, irmãos, aqui de um elogio, uma palavra de afirmação, um encorajamento que às vezes nós precisamos, ou de uma apreciação. Mas escute bem, colocar um 10 na cabeça de pessoas é bênção, mas essa não pode ser a nossa moeda. Essa não deve ser a nossa troca, a nossa prática. Olha o que a Bíblia vai dizer em 3 João capítulo 1, versículo 9 ao 10. A Bíblia aqui vai falar de um homem que estava dando um problema muito grande nessa igreja. O nome dele era Diótrefes. Olha o nome do cara, Diótrefes. Acho que a maior tragédia é você gerar um filho e colocar o nome dele de Diótrefes. Meu Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer. João vai escrever a esta igreja e vai dizer: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Sabe o que esse idiota ele estava fazendo? Ele impedia os pastores da igreja de chegar, os missionários de se achegarem, e impedia aquela igreja de receber os pastores, os missionários. Porque ele queria o quê? A glória para si, o louvor para si. Então observe que segundo esse texto, esse homem desejava o quê? Ele desejava a glória, o louvor para si mesmo. Ele era maledicente, sustentava uma postura não hospitaleira e ainda era metido a dono da igreja. Era metido a dono da igreja. Jesus Cristo não está interessado, irmão, em formar esse tipo de discípulo. Jesus Cristo está interessado em formar alguém que é servo e que entende que o louvor é para Deus, é para o Senhor. Alguém pode dizer amém por esta palavra? Colossenses 1,16, olha o que a Bíblia diz: pois nele, no Senhor, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Olha, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Nós não somos donos de nada, nós não possuímos nada, tudo é de Deus. A ideia que você teve, a luz que você teve acerca de um projeto na sua empresa, na sua vida, irmão, veio de Deus, não veio de você mesmo.
a glória deve ser de quem? Do Senhor. Eu quero que você levante a sua mão para o céu e diga assim: Senhor, eu faço um compromisso de não roubar a glória que é do Senhor. Amém? Apocalipse 5,13 diz assim: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Olha aqui para mim, sabe quem está sentado no trono? Não somos nós. Quem está sentado no trono não é o pastor Micael, não é a irmã Maria, não é o irmão João. Quem está sentado no trono é o Senhor. Ele está dizendo: aquele que está sentado no trono e o Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o poder para todo sempre. Quantos podem dizer amém? Coloque Deus no governo, coloque Deus no centro da sua vida, coloque Deus no domínio de tudo. Salmos de número 116, verso 18, o salmista vai dizer: cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor eu cumprirei os meus votos. Será que não está na hora de nós, nesse final de ano, revermos a nossa vida, a nossa postura, as nossas ações e começarmos a mudar o comportamento e fazermos votos que de fato norteiam a nossa vida, que de fato mudam a nossa vida, que de fato vão transformar a nossa vida e vão gerar frutos para o reino de Deus? Hoje, nesta noite, eu te convido, eu te desafio a fazer esses 5 votos aqui. E eu te desafio, muitas coisas na sua vida vão mudar. Na sua vida, em nome de Jesus, estabeleça a cultura de votos com Deus. E empenhe-se, dedique-se com fé para você cumpri-los e sustentá-los até o fim. Porque votos, irmãos, quando eles são feitos com seriedade, eles geram poder espiritual. Votos, quando são feitos com seriedade, eles fazem a sua vida crescer, e mais, eles dão muitos frutos para a glória e louvor do nome do Senhor. Em Naum, no capítulo 1, versículo 15, a parte C, a Bíblia diz assim: cumpra os seus votos, nunca mais o perverso a invadirá, e ele será completamente destruído. Irmãos, vamos ler isso aqui juntos? Você pode ler comigo? Diga: cumpra os seus votos, nunca mais o perverso a invadirá, ele será completamente destruído. Isso aqui é uma promessa de Deus para você. Isso aqui é uma promessa de Deus para a sua vida, para você que hoje está ouvindo esta palavra e está entendendo que é preciso você fazer votos com Deus e cumpri-los. O inimigo não vai mais tocar no que é seu, o inimigo não vai mais invadir as suas emoções, o inimigo não vai mais invadir a sua casa, a sua vida, as suas finanças, a sua espiritualidade. Não vai ter um limite, aleluia. Deus vai pôr para fora o inimigo. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. Eu concluo esta palavra. Coloca para mim o próximo slide. Trate seriamente o pecado. Eu vou, em nome do Senhor Jesus, repetir isso mais uma vez, concluindo esta palavra. Trate seriamente o pecado. Não brinque com o pecado. Não flerte com o pecado. Sansão, um dia ele brincou tanto com o pecado, que os seus olhos foram furados, que os seus olhos foram vazados. Os cabelos de Sansão que não poderiam ser cortados, foram cortados porque o pacto do nazireado foi quebrado. Ele não poderia beber bebida forte, ele bebe bebida forte. Ele não poderia deitar-se com mulher estranha, ele deita com mulher estranha.
Ele não poderia tocar num animal morto, imundo, e ele toca num animal morto. Ele vai quebrando protocolos, ele vai quebrando regras, ele vai brincando com o pecado. E a Bíblia diz que a história de Sansão se resume em quê? Ele no moinho, de olhos furados, sem a força e sendo zombado pelo homem. Mas ainda bem que Deus é um Deus de misericórdias. Um dia ele clama a Deus, e Deus deu a ele a segunda chance. A força voltou, o cabelo começou a crescer, mas o final de Sansão foi o quê? Morte. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para alguém que está aqui nessa noite? Pare de brincar com o pecado. Pare de flertar com o pecado. Trate seriamente o pecado na sua vida. Não seja dono, mas seja sempre um bom mordomo. Não guarde ressentimentos, mas construa boas memórias. Não repasse o que não for verdadeiro, e não tome glória alguma para você, porque a glória, ela é de Deus. Este estilo de vida vai simplificar muita coisa. Esse estilo de vida vai te enobrecer. Esse estilo de vida vai te livrar de muitos problemas. E eu encerro lendo com você o último salmo, 65, verso 1. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Esta vai ser a nossa meta quanto igreja do Senhor, como filho de Deus, como servo de Cristo. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Não entre mais um novo ano dizendo assim: eu vou fazer isso, eu vou mudar isso, mas aí na primeira semana tudo já vai de água abaixo. Cumpra os seus votos. Os céus vão se abrir sobre a sua cabeça. Você e a sua família, você e a sua casa, o seu ministério, a sua vida financeira, toda ela por completo viverá o sobrenatural de Deus. Você crê nisso? Fique de pé, glorificando a Jesus. E se você pode, aplauda ao Senhor Jesus nessa noite. Quem recebe essas instruções de Deus para a sua vida aqui hoje? Levante a sua mão. Eu falei com Deus, eu falei: Senhor, eu vou pregar essa mensagem outro dia, outro culto, mas na verdade, irmãos, que nós precisamos ouvir as instruções de Deus e praticá-las. Às vezes nós viemos num culto como esse e a gente vem mais preocupado em recebermos. Às vezes nós viemos a esse culto e às vezes a nossa intenção é só buscar de Deus, de reter de Deus. Mas nós precisamos ser instruídos, lapidados, corrigidos, admoestados, guiados, direcionados pelo Senhor. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, com você, juntos, orarmos ao Senhor, pedindo a Ele graça, pedindo a Ele força, pedindo a Ele capacidade para nós cumprirmos os nossos votos, honrarmos os nossos votos que vamos fazer com o Senhor. Amém? Eu quero orar com você agora, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos e eu quero orar com você nesta palavra, dentro desta palavra, alicerçado nesta palavra. Eu quero que você, em nome de Jesus, fala sinceramente com o Senhor. Eu quero que em nome do Senhor Jesus você abra o seu coração para Deus e fala: Senhor, eu quero viver uma vida transformada, eu quero viver uma história nova, uma vida nova, um ano novo, eu quero viver uma nova semana, eu quero viver um novo mês, eu quero viver uma nova vida. Mas me ajude, Espírito Santo. Me ajude, Espírito Santo, me ajude, Espírito Santo. Ele vai te ajudar, Ele quer te ajudar, Ele deseja te ajudar. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, eu preguei a Tua palavra, palavra esta que é digna de toda aceitação. Eu prego, Senhor, esta palavra que não é minha, ela é do Senhor.
E eu quero nesta noite, ó Deus, pedir ao Senhor, nos ajude a obedecermos a Tua palavra, nos ajude a cumprirmos os nossos votos, nos ajude a fazermos votos que de fato vão mudar a nossa história, que de fato vão transformar o nosso destino, que de fato, Senhor, vão gerar resultados na nossa espiritualidade, que vão gerar resultados na nossa família, que vão gerar resultados, meu Deus, na nossa história, em nome do Senhor Jesus. Pai, aquilo que as minhas palavras não pôde falar, que o Teu Espírito venha falar, que o Teu Espírito venha nos moldar, que o Teu Espírito venha tirar de nós tudo aquilo que não pertence ao Senhor, em nome de Jesus. A minha oração aqui nessa noite, ó Deus, é que o Senhor limpe o nosso coração, é que o Senhor limpe a nossa mente, em nome de Jesus, é que o Senhor nos faça entender aquilo que o Senhor quer de nós, que o Senhor nos faça entender aquilo que o Senhor quer e deseja de nós, meu Pai. Ah, meu Deus, eu como servo do Senhor e ministro da Sua palavra, eu quero viver coisas poderosas, eu quero viver milagres na minha vida, eu quero viver a ação do Senhor na minha história, eu quero viver, aleluia, coisas poderosas na minha família. Me ajude, Senhor, a ver onde eu preciso, onde eu posso, onde eu devo melhorar, para ser um exemplo dos fiéis, em nome de Jesus. Ajude esta vida, ajude este homem, ajude esta mulher, ajude esse filho do Senhor a tratar o pecado. Ah, meu Deus, ajude esse homem e esta mulher a tratar com seriedade aquilo que está minando as forças, o vigor. Ajude esta pessoa a perdoar, ajude esta pessoa a liberar perdão, ajude esta pessoa a assumir a condição de servo, de imitar a Ti, de ser como o Senhor, aleluia. Nos ajude, ó Deus. Ah, meu Deus, nós não queremos roubar a glória que é do Senhor, nós não queremos roubar aquilo que é do Senhor. A Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, a Ti seja a adoração. Meu Deus, o louvor é Teu, a glória é Tua, a adoração é Tua, o culto é para Ti, o culto não é para nós, o culto é para o Senhor. Nós Te damos tudo, o nosso tempo, nós damos a Ti as nossas finanças, nós damos a Ti os nossos filhos, nós damos a Ti, meu Deus, os nossos sonhos, os nossos projetos. Cuide de nós, porque o Senhor sabe o que é bom para nós, o Senhor sabe o que é melhor para nós, o Senhor sabe aquilo, meu Pai, que de fato nos edifica e aquilo que de fato não nos edificam. Em nome de Jesus, nos ajude, Espírito Santo, que esta palavra venha, meu Deus, falar fortemente em cada coração, e que cada pessoa que aqui está nessa noite venha sair daqui, meu Pai, fazendo votos contigo, cumprindo votos contigo, e sendo, ó Deus, firmes naquilo que eles propor fazer diante do Senhor e para o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mais vale um dia no seu querer, cante isto. Mais vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha Você vai cantar isso mais uma vez. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia, solte a sua voz e cante. Mais vale um dia no centro do teu querer, e
quero que você coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, me molde, trabalhe em mim, me faça semelhante a Ti. Fala: Senhor, me ensina a ser como o Senhor, me ensina a imitar o Senhor, me ensina a servir como o Senhor. Fala: Senhor, me ajude a ouvir a Tua voz, a compreender o que o Senhor quer de mim, a postura que o Senhor quer de mim, em nome do Senhor Jesus. Você crê nesta palavra? Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Mais forte, mais forte. Se é para o Senhor, é mais forte. Se é para Ele, tem que ser mais forte. Se Ele é digno de toda honra, de toda adoração, exalte a Ele nessa noite. Aleluia. Queridos irmãos, antes de eu fazer aqui algo final, eu quero perguntar, pode continuar, Washington, aí no fundo no teclado. Perguntar se tem alguém nessa noite que você ouviu esta palavra. Alguém que você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Alguém que você está sendo compungido pelo Espírito Santo de Deus a tomar uma atitude, uma postura, uma nova decisão na sua vida. Eu quero perguntar se há alguém nessa noite que você deseja entregar a sua vida a Jesus. Eu quero perguntar se há alguém entre nós aqui que você está de fato decidido tomar um novo rumo na sua vida com Deus, um caminho mais sério com Deus, um caminho de fidelidade, de integridade. Eu estou chamando aqui agora, eu estou fazendo esse apelo para aqueles que desejam entregar sua vida a Cristo, para aqueles que ainda não confessaram Jesus como teu único Salvador, para aqueles que ainda não decidiram a sua vida com Deus. Tem alguém nessa noite? Dê um sinal com a sua mão. Se tem alguém que nessa noite você deseja tomar essa decisão, eu quero fazer a outra pergunta. Quem sabe tem alguém aqui que você está distante dos caminhos do Senhor. Você se afastou da casa do Pai, mas hoje você deseja voltar ao caminho dos votos com Deus e fazer uma aliança com o Senhor, um compromisso com o Senhor. Você que deseja nesta noite, antes que o ano termine, fazer essa nova aliança, fazer um novo pacto com Deus. Tem alguém que nessa noite você deseja voltar para os caminhos do Senhor? Ou você que deseja confessar Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida pela última vez? Se tem, dê um sinal com a sua mão e eu quero orar com você. Eu gosto de fazer os apelos, sabe por quê? Porque tem vidas que às vezes entram numa igreja, mas nunca mudam de vida, mas nunca tomam uma decisão, mas nunca tomam uma postura. Eu faço esses apelos porque eu sei que Deus tem falado em corações e que tem vidas que estão buscando uma nova postura, buscando uma nova vida em Deus. Mas você precisa confessar diante dos homens que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Senhor da tua vida, que Ele é o Deus da tua história. Pela última vez, tem alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Alguém que deseja confessar Jesus como teu único Salvador? Alguém que deseja renovar a sua aliança com Jesus? Se tem, só dá um sinal com a sua mão e eu quero orar com você. Não? Amém. Que Deus te dê outra oportunidade. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quem sentiu que Deus falou com você aqui nessa noite? Levante a sua mão. Amém. Você é grato a Deus por esta palavra? Você é grato a Deus por todas as instruções que Ele tem te dado? Amém. Glória a Deus. Eu quero só avisar os irmãos que, como já foi avisado, no próximo sábado nós teremos a nossa ceia geral, tá? É a nossa ceia trimestral. Então não será no domingo a ceia será no sábado. No domingo nós teremos o culto da família, a celebração da família, o culto de celebração ao Senhor. Mas a ceia será no sábado, às 19 horas, vai ser uma bênção. Vamos estar juntos ali. Eu não estou me vendo aqui,
mas amém. Irmão, tudo hoje é IA, né? Os irmãos estão trabalhando nesse negócio aí, está deixando eu mais bonito, aí complica, né? Glória a Jesus, tá bom, glória a Jesus. Então eu te espero aqui, domingo pela manhã, todos os nossos obreiros, líderes, estarão aqui para o nosso encontro trimestral, em nome do Senhor Jesus, e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Estenda as suas mãos assim, eu quero abençoar a sua vida. Senhor, abençoe esta vida, esta casa, esta família, abençoe este homem, esta mulher que veio aqui nessa noite. Eu oro, meu Deus, pelo lar, pela casa, eu oro pelos sonhos, projetos, eu oro a Deus por tudo aquilo que os teus filhos têm colocado diante do Senhor em oração. Eu repreendo as enfermidades no corpo, na alma, eu repreendo, Senhor, todo mal na autoridade do seu nome, e profetizo bênçãos e vitórias do Senhor sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Estenda suas mãos, que o grande amor do nosso Deus Pai, que a graça e as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Santo e Doce Espírito sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Vão na bênção, vão debaixo da vitória do Senhor, e uma ótima semana na presença do Rei. Quem veio pela primeira vez, por favor, lá atrás, quem está aqui pela primeira vez,